Shalom, nós vamos começar o estudo da Parashá esta semana. Vamos fazer uma parte hoje desse estudo e uma parte a gente vai fazer amanhã. Então, nós vamos para Devarim, Deuteronômio, a parte do capítulo 21 e vamos estudar do verso 10 em diante. Então é Deuteronômio 21, Devarim 21, do versículo 10 em diante. E esta paraxá ela vai começar falando de uma questão de guerra. Então, quando fossem fazer guerra de expandir o território, pelejar contra os inimigos, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e Yahvé teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e deixará as unhas crescerem, assim como está nas versões em hebraico. E despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela será tua mulher. E será que, se tu não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Então, aqui é um texto muito curioso para a gente analisar. Por quê? Porque a Torá, ela é muito importante na questão da nossa fé. Ela vai trazer muitos ensinos importantes. Porém, é interessante nós sabermos o que é a Torá, o que é que ela contempla. Ela contempla 5 livros. Então ela contempla o livro de Bereshit, que as pessoas conhecem como Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números, e Devarim, Deuteronômio. Então esses 5 livros, que são os escritos de Moshe, de Moisés, é chamado de Torá, a lei. Então a lei não é só Devarim, nós estamos aqui lendo Devarim, mas a lei também é Bereshit, é Shemot, é Gênesis, é Êxodo, é Levítico, é Números, e também Deuteronômio. Então, é um conjunto de livros. E aí é importante nós entendermos que algumas leis foram dadas a Israel ali no deserto. E essas leis não refletem a boa, a perfeita e agradável vontade de Elohim, mas uma permissão, algo que foi permitido por causa da dureza do coração dos homens. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que os homens tinham, então, uma influência maior naquela comunidade do que as mulheres. Então, a dureza do coração desses homens fez com que leis fossem criadas, mas que não refletiam a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim, mas a permissão. E qual o projeto inicial de Elohim? É como está em Bereshit, quando ele criou o homem, quando ele criou, então ali antes da queda, ali está o seu objetivo para com a raça humana, o seu princípio. E muitas daquilo foi quebrado, foi perdido por causa do pecado. Então entrou a dureza do coração do homem, e isso impactou então nas leis.
Com a vinda do Messias, qual o propósito do Messias? Resgatar o homem à sua posição inicial, redimir da queda. Então o Messias, ele vai valorizar toda a Torá, mas ele vai enfatizar a necessidade de voltarmos ao princípio, que também é Torá, porque Bereshit e Gênesis também é Torá. São aqueles 5 livros. Então o Messias, quando existem 2 momentos na lei, um que é o foco do princípio e outro que veio depois com a dureza do coração do homem, é óbvio que o Messias vai optar pela Torá de Elohim, que constitui no princípio, ou seja, a lei primordial, ou seja, os princípios primordiais da Torá. Então, o Messias vai enfatizar isso. Então, por exemplo, quando Elohim criou o ser humano, não criou o ser humano para um homem dominar sobre outro ser humano, mas que dominassem sobre a terra, sobre as ervas, né, sobre os peixes. Então, assim, era para dominar sobre as coisas criadas, exceto o ser humano. Não faz parte daquela aliança. Então, não faz parte do projeto inicial de Elohim a escravidão, por exemplo. Porém, naquele período daquela sociedade no deserto, havia a dureza no coração do homem e havia prática de escravidão entre sociedades da época, e foi-se então permitido uma prática de escravidão, mas ela não reflete a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Então, quando o Messias veio com o propósito de voltar ao princípio, né, para Bereshit, para o propósito que Elohim criou o ser humano. Então, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para entender esses aspectos da Torá, para que a gente venha ler a Torá na perspectiva do Mashiach, do Messias, que é a perspectiva que o Pai deu. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, te pedimos que abra o nosso entendimento para a Torá, para compreender a tua lei, as maravilhas da tua lei, para entender a história, para entender o contexto, para entender o princípio. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Então, queridos, é importantíssimo que nós venhamos entender que a Torá são 5 livros, mas existem o projeto inicial e existem mudanças que aconteceram ao longo do processo, mas que essas mudanças não fazem parte do projeto inicial, mas foi algo momentâneo e que chegaria ao Messias para restaurar todas as coisas. E esse restaurar não é anular a Torá, porque esse princípio está na Torá, em Bereshit, em Gênesis. Então, esse texto que nós acabamos de ler, de quando um israelita fosse para uma guerra de expansão de território, e ali ele vencesse, né, aquela guerra, trouxesse de lá prisioneiros, e no meio desses prisioneiros viessem uma mulher formosa à vista, e aí ele cobiçasse para tomar como sua mulher, nós logo de cara percebemos que isso não faz parte do projeto inicial de Elohim, em que a esposa fosse fruto de por ter sido derrotada, né, e o seu povo numa guerra. E ali sem direito de escolha, foi trazida prisioneira. E aí ele decidiu que quer casar com ela. O texto não fala nada da opção da mulher
é uma imposição do conquistador sobre aquele povo conquistado, aquele povo que foi derrotado. Então a gente percebe de cara que no princípio não era assim. Então nós vamos pegar um texto em que o Messias fala sobre é questionado sobre divórcio, não é sobre esse assunto, mas a gente vai entender qual era a perspectiva do Messias para com a Torá. Então é importante nós vermos esse texto lá sobre o divórcio para entendermos isso aqui. Então, nós podemos ir em Matitiarro, Mateus 19, o nome correto é Matitiarro, que ele está falando da misericórdia, né, do favor imerecido de Yahweh, né, Matitiarro, né? Então, que é falando do nome do Eterno, então traz o nome do Eterno, né, que é ser abençoado, né, por Yahweh. Então, o texto diz assim, Matitiarro 19, 1. E aconteceu que, concluindo Yahushua estes discursos, saiu da Galileia, e dirigiu-se aos confins de Judá, além do Iarden, do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os purushim, os fariseus, tentando-o, quer dizer, fazendo um teste, uma prova, e dizendo-lhe, é lícito, ou seja, está de acordo com a lei, é legal, está de acordo com a lei, algo lícito, algo de acordo com a lei, com a Torá, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí, qual a resposta de Yahushua HaMashiach? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido, e isso vai estar onde? Na Torá, que aquele que os fez no princípio, então no princípio, que é em Bereshit, em Gênesis, no princípio, macho e fêmea os fez, então está no singular, um casal, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, também no singular, e serão os dois, não 3, 4, 5, os dois uma só carne. Então se tornou um. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Elohim ajuntou, não o separe o homem. Então, a resposta do Mashiach para o divórcio foi não. Com base no princípio, em Bereshit, que é um dos textos da Torá. Então, o Messias não está pregando contra a Torá, mas está pregando a parte principal da Torá, mais importante, que é o princípio antes da queda, é o resgate, a restauração. E aí o que é que eles disseram? Verso 7. Disseram-lhe então, disseram eles, então por que mandou Moshe dar carta de divórcio e repudiá-la? Então eles aqui fizeram um questionamento porque Moshe mandou dar carta de divórcio. O Messias então vai corrigir. Moshe não mandou coisa nenhuma. Moshe permitiu. Há uma diferença. Então o que é que Yahushua vai dizer? Verso 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Veja que é uma iniciativa masculina para com a mulher. Não está falando aqui da decisão da mulher em pedir carta de divórcio. Era uma atitude do homem fazer isso. Então você já percebe que era da dureza do coração do homem. Ou seja, essa lei não é da boa, perfeita, agradável vontade de Elohim, mas
é algo que veio devido à dureza do coração daqueles homens, ou seja, daquela sociedade que tinha aquela característica em que se colocava o homem e havia um desprezo para com a mulher, ou uma posição mais inferior para com a mulher. Então, havia uma visão mais em que o homem sobrepujava, né? Tomava ali uma direção em que as mulheres ficavam muitas vezes em prejuízo. E isso não está de acordo com o princípio. Isso foi dureza do coração. Então, esta lei do divórcio e outras refletem não a boa, a perfeita, agradável vontade de Elohim, porque Elohim estabeleceu a sua vontade, o seu projeto para o ser humano no princípio. Então, o que vem divergir desse princípio foi criado, foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Então, viria então o Mashiach para restaurar ao princípio. Então, vou estar postando aqui. No grupo aqui do WhatsApp, para o pessoal estar acompanhando. Vamos ver aqui se deu certo. Está indo, ok. Então, é importante nós que amamos a Torá termos um entendimento da história da Torá e entendermos aquilo que é o projeto inicial e aquilo que foi alterado do projeto inicial, que consta na Torá, mas que o Messias viria e iria restaurar o princípio original, que é também da Torá. Então, são momentos da Torá diferentes. E o Messias vem restaurar então o princípio. Então ele vai dizer, aqui bem claro, ele vai dizer, não tem deslido, que é o verso 4, que é aquele, quer dizer, Elohim, que fez no princípio, macho e fêmea os fez. E aí ele cita o texto de Bereshit, que deixará, pois o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E aí ele conclui, assim não são mais dois, mas uma só carne. Como é que vai dividir? Então, portanto, o que Elohim ajuntou, não separe o homem, ou seja, uma ação do homem. Respeite a posição de Elohim. E aí ele vai dizer, então, aí os purushim, os fariseus, vão dizer, e por que Moshe mandou da carta de divórcio? Aí veja que a resposta do Mashiach não tem o termo mandou. Ele disse, ele diz, Moshe, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu, ele não mandou, ele permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, Bereshit, não foi assim. Então, o Mashiach vai buscar que nós retornemos ao princípio. E aí nós temos que entender o seguinte, que igual esse problema que o nosso tema hoje não é esse do divórcio, mas nós estamos trazendo aqui para mostrar que houve uma lei na Torá, um mandamento, uma permissão na Torá para a carta de divórcio, para aplicar o divórcio, mas que isso não faz parte do projeto inicial, original, do princípio, que é de Elohim para o homem. E o Messias veio resgatar para este princípio, que também foi escrito por Moshe, que também é Torá. Então vamos voltar para o que nós estávamos lendo em Deuteronômio 21. Então, será que faz parte de Gênesis, do princípio da criação, que houvessem guerras entre os seres humanos? Não.
Então já vemos que isso é fruto da dureza do coração do homem. Faz parte do princípio da criação, quando criou o homem, macho e fêmea, que Elohim os criou, que Elohim os uniu, foi uma união feita por Elohim, que deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois só carne, que é algo que é Elohim que uniu. Então, será que o projeto inicial é esse, ou o projeto inicial é o que está aqui em Deuteronômio 21:10, que fala para o homem, que o homem que fosse a uma guerra, trouxesse os prisioneiros de lá, e no meio desses prisioneiros tivesse uma mulher bonita, formosa, e aí ele tomasse por mulher porque ele achou bonita. Isso faz parte do projeto inicial, quer dizer, uma pessoa, a mulher tem que se submeter a isso porque ela é uma prisioneira de guerra, faz parte, tá? Claro que é da dureza do coração do homem. Então nós, como seguidores do Mashiach, temos que entender que isso é lei, que isso é Torá, que a Torá dá esta permissão, porém nós vamos abrir mão dessa permissão, porque nós queremos algo maior, nós queremos algo mais profundo da própria Torá, que é o que está em Bereshit, em Gênesis, que a nossa união em um casamento seja uma união feita por Elohim, e não nesses termos aqui de humilhação, como o próprio texto da Torá diz, que ele havia humilhado aquela mulher. Então, irmãos, temos que entender a Torá, para não dizer assim, já que a Torá é válida, então nós vamos aplicar tudo. Só que nós temos que separar o que a Torá tem como dureza do coração do homem, que não faz parte da Torá original, ou seja, do que o Elohim estabeleceu no princípio, que está na própria Torá. Então nós vamos ficar com a Torá, sim, a Torá é válida, mas vamos ficar com a Torá aquilo que remete ao princípio de Elohim, o princípio da criação. Então nós vamos implementar a escravidão, porque a Torá traz alguns textos sobre escravidão? Não, porque no Mashiach, no Messias, nós temos a visão que o projeto é retornar ao princípio, que também é Torá e que é a parte mais importante da Torá. Então nós não anulamos Torá com isso, nós restauramos a posição inicial do homem na própria Torá. Então é importante fazermos esse parênteses. Então vejam que na Torá existem textos que são muito claros, que são frutos dessa dureza do coração do homem e que não reflete a boa, perfeita e agradável vontade de Elohim, mas uma permissão. E essa permissão, por não ser a boa, perfeita e agradável, nós fomos chamados para experimentarmos, sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para não ficar com esses conceitos, frutos da dureza do coração do homem, mas para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Elohim, que está revelada também na sua palavra, está lá também na Torá. Nós vamos aprender. Então, percebemos aqui, vamos ver esse lado dessa perspectiva da dureza do coração dos homens. As pessoas podiam usar até um termo assim, machista. Então eu não queria muito utilizar esse termo, mas assim, nessa perspectiva da dureza do coração do homem, que influenciou a lei para beneficiar os desejos, as vontades do homem em detrimento da mulher. Então existe isso na Torá, mas isso não está de acordo com o princípio da própria Torá, que é Bereshit. Então, vamos entender isso. Igual o Messias fez ali com o divórcio. Então, ele está dizendo aqui, você saiu à guerra e aí você vai levar prisioneiros. E aí, nesse meio dos prisioneiros, você vê ali uma mulher formosa à vista. Quer dizer, o que lhe atraiu é a questão da aparência, a beleza física. Não fala nada sobre as qualidades, os talentos, a coisa. É algo puramente aqui físico.
Está muito claro no texto. Então veja essa perspectiva desse tipo de homem dessa época. E a cobiçares, por quê? Porque ela era formosa à vista. E a tomares por mulher, quer dizer, ela não teve escolha, ela era cativa. Então isso faz parte do projeto inicial? Não, mas é Torá. Mas só que tem uma parte da Torá que fala do princípio, quando Elohim criou, e no princípio é uma união feita por Elohim e não nessas condições aqui de humilhação. Mas vejam, as sociedades em volta eram bem piores. Por quê? Porque aqui, nessa permissão, vai haver algo para tentar provar o coração desse homem, coisa que nas nações vizinhas não tinham. Então lá eles faziam guerra, queriam aquela mulher, pegava e pronto, e casava e mantinha como escrava sexual, sei lá o quê. Mas aqui é diferente. Aqui, apesar de ser uma dureza do coração, não ser o inicial, mas já era uma condição menos pior do que nessas outras nações. Por quê? Porque vai dizer aqui, você gostou dessa mulher porque ela é bonita, mas agora você vai, antes de tomá-la como mulher, você vai ter que trazer ela para casa, para que você conviva com ela um mês. Nesse um mês, ela vai ter, assim que você trazer ela para casa, ela vai ter que raspar a cabeça. Então ele tinha sido atraído por ela porque ela era bonita, formosa à vista. Agora ela vai ficar careca, você vai raspar a cabeça. E você vai deixar as unhas crescer. Isso assim é como está na tradução judaica. Na tradução. Na tradução para as versões em português, protestantes e católicas, diz assim: cortará as unhas. Mas isso queria dizer assim, que aquilo que atraiu nele, que era o cabelo, as unhas, agora ela ia ficar feia. E aquele vestido, porque era daquelas nações muito sensuais, com aquelas roupas muito sexy, sensuais, ela vai tirar essas roupas. Ela agora vai usar as roupas comportadas judaicas. E aí ela vai ficar um mês chorando os pais, o pai e a mãe dela, um mês inteiro ela vai ficar ali chorando, ela vai ficar ali de luto, ela vai ficar ali vestindo aquelas roupas de choro, de humilhação, por sofrer pelos os pais que morreram na guerra ou que ficaram lá presos ou o que for. E aí o que acontece? Isso era para ver se ele se desmotivava. Então ele tinha agora que respeitar esse um mês de luto dela, não podia ter nada com ela. E aí ele ia ficar vendo como era que ela se comportava ali, para ele avaliar realmente essa mulher que eu quero casar, porque agora, uma coisa era ele ver lá formosa e aí trazer, outra coisa é conviver. E ainda com com a cabeça raspada e com as unhas, no caso crescidas, quer dizer assim, descuidadas, e vestindo vestes que não eram nada sensuais e chorando ali os seus pais. Então, para ver se assim ele desistia da ideia. Então, foi uma estratégia para ver se assim para ver se realmente aquilo ele sentia algo além da aparência, que ele desejava então formar um casamento. Então vamos continuar aqui, deixa eu só postar esse áudio aqui. Mas é importante destacarmos que ainda assim você vê que é fruto da dureza do coração do homem tolerar mesmo nessa situação, porque não está dizendo aqui que a mulher tinha direito da escolha,
Ela era uma cativa, ela era uma prisioneira. E aí depois daqueles 30 dias diz assim: e depois chegarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher. Agora, se quando você for para chegar a ela, você vê que você não se contentar com ela, quer dizer, nesse período, antes de você consumar, você não se contentar com ela, você vai deixar ela ir à sua vontade, vai deixar ela ir livre. Mas de modo algum venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava. Então você vai deixar ela livre, não vai vendê-la e não vai tratar ela como escrava, porque você a humilhou. Então, veja que isso já é bem diferente das práticas das sociedades vizinhas, que não estavam nem aí. Eles pegavam mulheres lá no cativeiro, lá na nação, traziam como cativas e mantinham como escravas e mantinham relações e pronto, não estavam nem aí. Aqui não, ele teria que casar e ele teria que passar por esse processo todo para provar se era realmente isso que ele queria. Mas ainda assim continua sendo a decisão dele, sem ela ter direito à escolha. Então vemos que isso não reflete o princípio, o de Bereshit. E o que que o Messias ensinou em Matitiarro 7,12. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a Torá e os profetas. Então, o princípio da Torá, o objetivo, é que a gente venha tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, se aplicarmos esse princípio do Messias, nós vamos reconhecer que Deuteronômio 21:10, aqui em diante, nesses textos, nos dá esse direito, quer dizer, dava a Israel esse direito de fazer isso com a cativa. Porém, vai se abrir mão desse direito. Permanece o direito, mas o direito não é utilizado. Não é utilizado por quê? Porque ele vai refletir dizendo: se fosse eu no lugar dela, eu iria querer que acontecesse isso comigo? Não. Então eu não vou fazer com que o outro se submeta a algo que eu não gostaria que fosse comigo. Se fosse o contrário, se invadissem aqui, levasse a minha filha ou levasse a minha esposa e aí quem levou quisesse fazer dela sua esposa, eu iria gostar? Não. Então eu vou fazer o mesmo? Não. Esse é o princípio que o Mashiach está trazendo. Aí se encaixa com Bereshit, com o homem antes da queda, a restauração, e que é Torá. Então é importante dizer isso. Em Romanos 13:10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da Torá é o amor. Então vamos cumprir a Torá, mas com amor. Então vamos nos colocar no lugar do outro. Então aqueles mandamentos da Torá que nós vamos ver que nós não gostaríamos que fossem aplicados a nós, e que o princípio mostra um padrão diferente, nós vamos ficar com o princípio. Agora veja bem, digamos, no princípio está estabelecido algo. Então, irmãos, não tem como fugir e inventar uma terceira coisa. Olha, eu nem gosto nem do princípio, nem do que foi criado com a dureza do coração do homem. Então eu agora vou inventar um terceiro à moda. Não. Então o que acontece? Eles tinham o que? A Torá com essas concessões, com essas permissões da dureza do coração do homem. O Messias nos desafia a continuar com a Torá, mas voltar ao princípio da Torá. E não inventar uma terceira moda. Então ele vai nos conduzir ao princípio. Então é importante entender isso. Então, que fique claro essa questão. Então,
analise a Torá com a perspectiva do Messias. Identifique aquilo que é fruto da dureza do coração do homem, que não bate com o princípio, e você vai entender qual é o propósito de Elohim e do Mashiach, do Messias, o princípio da Torá. Então, mas ainda assim vimos aqui que era todo um cuidado para não se igualar àqueles padrões tão terríveis que os homens faziam nas outras nações. Mas ainda vemos que não é uma coisa ligada ao princípio. Então vamos ficar então com o princípio. Ok? Bem, uma outra questão que também não vai refletir o princípio, que a gente vai ver que é o fruto da dureza do coração do homem, ou seja, não estava no original em Bereshit, é a questão da poligamia, do homem ter várias mulheres. Você está vendo sempre a perspectiva masculina influenciando na lei. Quando nós lemos o texto em cima, não disse que a mulher achou bonito um homem dos cativos, uma mulher de Israel, e aí resolveu, não está falando disso, ou seja, é uma atitude, uma criação para beneficiar o homem, não fala da mulher. Então aqui não diz que a mulher israelita viu no meio dos cativos um homem bonito e queria casar com ele, e aí tinha que fazer não dá esse direito. Então você percebe a questão masculina na influência da lei. Então você vê a dureza do coração. Para a gente filtrar isso, ok? Na perspectiva do Messias. Aí aqui vai para o versículo 15, que vai falar da poligamia. Quando o homem tiver duas mulheres, então quer dizer que a Torá não está proibindo o homem ter duas mulheres. Então, o homem podia ter mais de uma mulher. E agora, aí tá vendo? É a lei. Então a lei é válida, então vamos fazer isso, poligamia. Mas qual é a perspectiva do Messias que nós trouxemos há pouco? Como era no princípio, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se não as suas mulheres, mas a sua mulher, e serão os dois, não 3, 4, 5, 10. Os dois, uma só carne. Então, e o que Elohim uniu não separa o homem. Então, como é que agora que são dois, vamos pegar um terceiro elemento e colocar? Se aquele homem já se tornou um com a outra mulher, que é sua esposa. Então, se agora eles são um só, e ele vai deitar-se com uma outra mulher, quem que ele está levando para deitar com outra mulher? Essa união desses dois, porque agora ele não é mais só. Então olha aí a confusão. Então, o princípio não era assim. Então, quando a dureza do coração do homem, aí a Torá permitiu. Mas no princípio não é assim. E o Messias vai voltar para o princípio. Então, a Torá dá direito ao homem ter mais de uma mulher? Sim, dá direito. Mas os servos do Messias vai lançar mão desse direito? Não, porque é fruto da dureza do coração do homem. No princípio não era assim. Então ele vai optar em abrir mão do direito. Anulou a lei? Não, ele continua tendo direito, mas ele não vai usá-lo. Ele volta ao princípio. E aí você continua vendo o lado, vamos dizer, machista, não gosto do termo, mas assim, essa perspectiva do masculino influenciando a lei como uma dureza, né, para o seu benefício. E não legisla isso para a mulher. Então aqui não diz assim, quando uma mulher tiver 2 maridos, mas foi colocado, quando um homem tiver 2 mulheres. Por isso que o Messias disse, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Quando ele falou do divórcio.
E aqui é o mesmo. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a que ama e outra a que a despreza, e a que ama e a despreza lhes derem filhos, e o primogênito for da que despreza, da que ele gosta menos, o filho primogênito, em vez de ser da que ele amava, era daquele que ele amava menos ou que ele desprezava, será que no dia em que fazia herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada? Porque ele não é o primeiro foi o da outra, da mulher que ele não gostava muito, que ele desprezava. Mas ele tem que dar ao filho que nasceu primeiro, não importa. Então, foi da mulher que ele não amava muito, então, mas a primogenitura é dele. Então ele não pode preferir dar a um ou dar a outro. Ele tem que entregar quem é de direito. Então, ele não pode preferir o filho da amada ao filho da desejada. Então, vou estar postando aqui para a gente dar continuidade. Bem, então vamos ver aqui. Então esse homem tinha duas mulheres. A mulher que ele amava menos teve um filho primeiro e a mulher que ele amava mais teve filho depois. Ele não pode dar a primogenitura para o filho que nasceu depois. A primogenitura é do filho que nasceu primeiro. Então ele não podia fazer a escolha. No caso, por exemplo, quando a gente sabe de Jacó e Esaú, foi que um vendeu para o outro. E o pai fez enganado, ele não sabia. E aqui Moshe vai escrever dizendo que quando o homem tiver duas mulheres, uma que ama e a outra que ele ama menos ou despreza, a primogenitura tem que ser para o primeiro filho. Então, foi daquele despreza, é ele que vai receber a primogenitura. E aí o verso 17 vai falar algo interessante. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, porque foi realmente quem nasceu primeiro. Dando-lhe dobrada a porção, então dando a porção dobrada de tudo que tiver. Porquanto aquele é o filho da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então, irmãos, o termo porção dobrada é um termo legal, é um termo legítimo, é um termo da lei, é um termo jurídico, que porção dobrada é a herança que o filho mais velho, o filho primogênito recebe. Ele recebe a porção dobrada da herança que o pai distribui para os filhos. Então o pai ali vai falecer e ali eles pega e reparte, e o filho mais velho fica com o dobro. Agora, o dobro de quem? O dobro do que os outros irmãos ficam individualmente. Então, por exemplo, ele tem 12 vacas. Tem 12 vacas. E tem 3 filhos. Então, um filho fica com 3 vacas, o outro filho fica com 3. E o primogênito, ele fica com 6, ele fica com o dobro do que os irmãos ficam. Ele fica com a porção dobrada. Então, ele fica com 6 vacas. E os outros 2, cada um fica com 3. Então, o primogênito fica com a porção dobrada. Mas o pai tinha quantas vacas? 12. E o filho primogênito então ficou ali com 6. Nunca que o pai vai deixar para o filho o dobro do que ele tem. Se ele só tem 12 vacas, como é que ele vai deixar para o filho 24 vacas? Não tem, ele só tem 12. E ainda vai repartir com os outros. Então a porção dobrada não é o dobro do que o pai tem, mas é ficar como herdeiro legítimo primogênito, herdando o dobro do que os outros filhos vão receber. Então, isso que é porção dobrada é um termo legal. Há muitas pessoas desavisadas
sem entendimento da Torá, vai pregar as escrituras falando um monte de besteira e abobrinha, porque não conhece a Torá e aí vai falar besteira. Por exemplo, no caso de Eliarro e Elisha, de Elias e Eliseu. Eliarro, que as pessoas chamam como Elias, ele havia um profeta e ele tinha a unção da Ruach sobre ele. Uma porção da Ruach HaKodesh, uma unção da Ruach HaKodesh sobre ele. Do espírito de santidade e separação. A Ruach HaKodesh. Então, Eliarro tinha sobre si essa porção, que é a unção da Ruach. E agora Eliarro estava para partir, ou seja, ele ia deixar o planeta. Então, como se fosse morrer. E agora, quem ficaria como seu herdeiro legítimo? Quem daria continuidade ao seu ministério, ao seu serviço de Navi, de profeta? Quem ficaria dando continuidade, igual no caso da família, que quem dava continuidade na administração da casa, das coisas, era o primogênito. Então, diz assim, segundo de Reis, não é segunda Reis, é segundo de Reis, porque é livro, segundo livro de Reis. Então é segundo Reis, segundo de Reis, segundo livro. Não é segunda Reis, porque não é carta. E tem muitas pessoas snobs com seus títulos e que chama segunda Reis, segunda Crônicas. Não existe. É segundo, porque é livro. Segunda vai ser quando é carta. Segunda aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim, 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Eliarro, Elias, disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Então, que me toques por herança, né? Então, Elias, perguntou isso. E Elisha disse, peço-te que me seja dado por herança a porção dobrada da tua Ruach, do teu espírito. Então, o que é que ele está pedindo, porção dobrada? Ele está pedindo para ele ser o herdeiro legítimo, o primogênito, que é um termo da Torá para o primogênito. Então ele está querendo se colocar como sendo o seu primogênito. Me deixe como seu primogênito, ou seja, dar continuidade ao seu trabalho como profeta. Então, é um termo jurídico. Então, irmãos, nunca que Eliseu cobiçou ter mais unção do que Elias, como as besteiras que a gente ouve. Nunca que Eliseu cobiçou ter o dobro do poder que Elias tinha, o dobro da unção que Elias tinha. Isso é uma asneira, uma besteira, uma adulteração do que o texto está dizendo. Porque o filho que herdava a porção dobrada, ele nunca herdava o dobro do que o pai tinha. O pai tinha 3 fazendas, ele ia herdar 6, aonde
Agora o pai tinha 3 fazendas e ele tinha 2 filhos. Um ficava com uma fazenda e ele, como era o filho primogênito, ficava com 2. Ele ficava com a porção dobrada do que o outro recebia. Então o que Elisha está pedindo é que ele fique como o herdeiro legítimo primogênito para dar continuidade, ou seja, que ele fique com a parte principal da unção da Arua, do espírito de Eliá. Mas nunca ele cobiçou ter o dobro do poder, da unção que Elias tinha. Isso aí é coisa de gente ganancioso, isso aí é coisa de gente usurável, isso aí é doutrina de Balaão, é doutrina de Jezabel, sei lá o quê. Então, cuidado. Então, o termo porção dobrada é um termo da Torá para herança do primogênito. E ele nunca herdava mais que o pai tinha. Ele herdava mais do que os irmãos iam receber. Isso é matemática. Isso é lei. Então, quem não conhece a lei, a Torá, fica falando um monte de besteira, enganando as pessoas. Então agora vocês já conhecem o que é essa questão da porção dobrada. Porção dobrada, então, é um termo legal, um termo da Torá, um termo jurídico que fala sobre o direito que o primogênito tem em receber mais do que os seus irmãos iriam receber. Então é assim que o texto significa. Então é interessante que aí na NVI, que é a nova versão internacional, ela vai dizer assim, muito interessante, vai dizer: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer para você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. O principal herdeiro. É isso que é a porção dobrada. Era o principal herdeiro, ele herdava o dobro. Ele herdava o dobro do que os outros irmãos iam receber. Então vou estar postando aqui. E aí nós vamos dar seguimento. Então, nós estamos em Deuteronômio 21 e agora nós vamos para o verso 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, então aí vai falar que os pais iam tentar de várias maneiras para ver se ele se corrigia. Não se corrigiu, então ele é um comilão, um beberrão, e aí os pais iam levar para que o filho fosse apedrejado e morto. Mas, e no princípio era assim, então nós vemos que a Torá dá esse direito, mas nós, como servos do Messias, não vamos lançar mão desse direito, porque nós vamos buscar exercer misericórdia, o amor, e a gente vai procurar de diversas maneiras tentar resgatar aquela pessoa. No verso 22 vai falar daquelas pessoas que seriam penduradas no madeiro. E que por elas serem penduradas no madeiro, elas seriam malditas. Então elas só poderiam ficar um dia penduradas no madeiro e deveriam ser retiradas naquele mesmo dia do madeiro. Isso é o verso 22 e o verso 23. E é interessante que em Gálatas 3,13, Shaul, que é conhecedor da Torá,
ele vai dizer assim: o Messias, o ungido, o Mashiach, nos resgatou da maldição prevista na lei. É claro que as traduções em português, na sua maioria, não vai trazer assim, porque os tradutores traduziram de uma forma antissemita, de uma forma de anomia, apóstata, contrário à lei. Então eles colocaram que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí a pessoa lê, a pessoa acha que é a maldição da lei, que a lei é maldita. Não, irmãos. O próprio Paulo disse que a lei era espiritual, que era santa, kadosh, que era boa, o mandamento era bom, era justo, era santo. Então, o que o texto quer dizer é que o Messias nos resgatou da maldição prevista na lei. Então, a lei prevê maldição para aqueles que fossem desobedientes. Como nós não conseguimos ser perfeitos, nós cometemos erros, falhas, o pecado, então viria sobre nós maldição. Então, o Messias nos resgatou da maldição que está prevista lá na lei, que viria sobre nós, porque nós pecamos, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Messias foi pendurado no madeiro. É óbvio que as pessoas ainda mantêm aquela imagem do Jesus romano pregado em uma cruz, formando um T, como um símbolo da idolatria a Tamuz. Mas nós cremos que o Messias morreu no madeiro, que a tradução cruz leva-se as pessoas a entenderem que é aquele formato de T representado na religião romana, que herdou do paganismo. Cremos que o Messias morreu no madeiro e que Roma não estava nem aí para gastar duas madeiras para matar um criminoso, pendurava em uma só. Então era no madeiro. E na antiguidade, aquele madeiro, que é como uma estaca, aquele madeiro era também chamado de cruz. Então, os romanos usavam o termo cruz para diversos formatos, mas foi escolhido um em forma de T para usá-lo na idolatria. E aí, quando nós lemos nas traduções cruz, automaticamente nós somos levados àquele símbolo de Tamuz, aquele símbolo também que está lá nos egípcios, aquele símbolo pagão. Mas na realidade o Messias próprio, quando ele disse que ele seria levantado no madeiro, né, que ele seria levantado como a serpente foi levantada no deserto, a serpente de bronze. E a serpente de bronze não foi levantada numa cruz romana, é no madeiro. E aqui a Torá está falando no madeiro. E os romanos não iam gastar dois pedaços de madeira para matar o criminoso. Se podia matar com um só. Logo quem? Romano. Ia gastar com o criminoso. Então, irmãos, há muitas coisas que a gente ainda tem do paganismo. Precisamos nos descontaminar. Não é o nosso objetivo, mas pesquise. Pesquise aquela origem daquele símbolo que as pessoas chamam de cruz. Então, o termo original, para a gente traduzido para o português, seria madeiro. É esse que é o termo que está na Torá. E esse é o termo que está aqui em Gálatas, porém em outras passagens foram utilizadas no Novo Testamento, algumas vezes aparece no português e no grego o termo cruz, e aí as pessoas remetem àquele símbolo, como se cruz fosse só aquele formato de T. Enquanto que na antiguidade esse termo podia ser usado até mesmo para uma estaca ou um pedaço de uma árvore que ficasse lá. Então, é claro que Roma escolheu um símbolo do sincretismo pagão para poder adorar, tanto que tem um dogma na religião romana que é a adoração da cruz, um dogma em que se permite que a cruz seja adorada. Aí é claro que com a reforma
as pessoas deixaram de adorar a cruz, mas mantiveram o símbolo da cruz romana, pagã, como um símbolo do Messias de Israel, enquanto que o madeiro é símbolo de maldição, porque maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, assim nós concluímos o capítulo 21. E vamos fazer assim uma reflexão pequena do capítulo 22, por causa do tempo. Então, no capítulo 22, vai falar que se você encontra coisas perdidas, não lhe pertence. Lembra desse ditado que as pessoas falam por aí? Achado não é roubado. Para a Torá, se você se apropria, você está roubando. Você tem que devolver ao verdadeiro dono. E a gente vai entender um pouco sobre isso como é. Então o texto, verso 1, diz assim, Devarim 22, 1. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás delas, restituí-lhes sem falta a teu irmão. Você vai pegar e vai devolver ao irmão. Então você conhece a pessoa, sabe de quem é, você vai devolver. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, é de uma pessoa que você não conhece, você vai recolher na sua casa, para que fique contigo, até que teu irmão os busque. Então, se a pessoa vir, se você conhece, você tem que devolver. Se você não conhece, você guarda, até que seu irmão o busque. E ele buscou, você vai restituir, você não vai ficar. Você vai dizer, achado não é roubado, eu achei, é meu. Não. Ele veio e você devolveu. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas. Assim também farás com toda a coisa perdida. Então você só vai utilizar se nunca aparecer o dono não aparece, então aquilo vai ficando com você. Mas se o verdadeiro dono aparecer, você tem que devolver. Então assim se fará com toda coisa perdida que se perder de teu irmão, e tu a acharás, não te poderás omitir. Então você não vai ficar caladinho para usar. Se vires o jumento que é do teu irmão ou boi caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta o ajudarás a levantar. Então o teu irmão está ali, essa pessoa está ali, né, ajudando a levantar, você está ali tentando levantar, você vai ajudá-lo a levantar. Então é a questão de nós ajudarmos as pessoas, que é o que o Messias falou. Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a Torá. E em Ohanan, João, capítulo 15:12, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nessa parte que nós estamos lendo aqui da Torá, nós estamos vendo que isso aqui não foi dado por causa da dureza do coração do homem. Nós estamos vendo que isso está alinhado com o princípio do amor, de restituir aquilo que a pessoa perdeu, de ajudá-lo. Tá? O verso 5, então, é Deuteronômio 22:5, diz: não haverá traje de homem na mulher, o homem não se... a mulher não vai vestir uma roupa masculina, e nem o homem a roupa da mulher, a roupa feminina. Porque qualquer que faz isso, a abominação é a Yahweh teu Elohim. Então, isso aqui foi dado da dureza do coração ou está alinhado com o princípio? Como foi que Elohim criou no princípio? Os criou macho e fêmea, os criou. Então, o Senhor fez com diferenças. E aí o que acontece? Eles passaram a usar vestes. Então as vestes têm que traduzir essa diferença.
Quando o Senhor os criou sem vestes. Então havia diferenças. E agora que eles usam as vestes, essas vestes devem manter as diferenças. Então é princípio da Torá. Então também não é da dureza do coração. Quando encontraste pelo caminho um ninho de ave, então aqui vai falar para você deixar ir livre a mãe, e aí você recolhe somente os filhotes. Então aqui é um cuidado com a perpetuidade da espécie e tudo mais. Então você não vai exterminar a mãe com os filhos juntos, não vai levar ali os dois. Então vai falar também desse cuidado com a criação. Então vemos que é um zelo, né? Um cuidado com os animais. Vou postar aqui essa parte e a gente dá continuidade. O verso 8 e o verso 9 vai falar da questão da segurança, das pessoas, dos construtores, construir as coisas com segurança, para não pôr em risco os usuários, as pessoas. Então, o verso 8 diz assim, quando edificares casa nova, farás um parapeito na laje. Farás um parapeito no eirado, né, na laje, em cima, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa se alguém de algum modo cair de lá. Então a pessoa fazia a casa, fazia o eirado, é como se fosse assim a laje, e aí essas pessoas subiam lá, ou visitantes, ou crianças, etc., para fazer algo. E de repente caía, por quê? Porque não tinha um parapeito em volta para proteger. Então, se a pessoa morresse, aquela pessoa era culpada. Por quê? Porque ele não criou a proteção. Então, isso aqui vai se aplicar, vai usar esse princípio da Torá para se aplicar isso a outras coisas. Vai fazer um poço, você vai cercar o poço em volta. Não vai deixar o buraco lá para a pessoa cair. Então, é um princípio que vai ser utilizado naquilo que você edificar. Isso foi dado por causa da dureza do coração do homem? Não. Isso aí é preservação da vida. Isso aí está de acordo com o princípio do cuidar, do zelar, né? Então, de proteger, de guardar. Então, o ser humano tem esse papel, né, de zelar. Então aqui vai falar do parapeito e vai falar também da vinha. Então vai dizer a vinha, né, onde você cultiva as uvas, de você não plantar diferentes espécies de uva, aquilo ali misturar, não. Então, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se degrade o fruto das sementes que semeares e a novidade da vinha. Então ali haver uma hibridização, né, uma adulteração. E hoje é um tal de transgênicos, de tantas coisas que as pessoas pegaram, os originais, e manipularam em cima. E a gente vê tanta problemas que as pessoas costumam associar, até mesmo câncer e outros, a esse tipo de manipulação genética. E algumas pessoas colocam como que é uma probabilidade, outros até afirmam realmente que causam isso. Então a gente já vê aqui um cuidado do Senhor para que eles tivessem esse zelo, ou até mesmo na produção final aqui da vinha, né? Então não ter ali um produto ali de péssima qualidade. E aí também vai falar desse cuidado dos animais. Então você vai usar o boi e o jumento para carregar algo, né? Tipo com uma carroça, botar um boi com um jumento junto. Cada um tem uma velocidade, cada um tem uma força diferente, são espécies diferentes. Então se você for colocar aquilo, você vai acabar prejudicando os animais, você vai acabar prejudicando a carga, aquilo pode tombar e tudo mais. Então
não deve colocar o boi e o jumento para lavrarem juntos. Então, boi, se colocar boi com boi, jumento com jumento, não misturar. Então, isso aqui também vão se aplicar a outros tipos de animais, então, de cargas e tal. Então, aqui é um zelo, é um cuidado. O verso 11 vai dizer: não te vestirás com uma produção de tecido em que se mistura naquele mesmo tecido, nos fios, lã e linho juntamente. Então é um tecido formado com uma mistura de lã e linho. Veja, irmão, é lã e linho. Porque às vezes a pessoa quer falar, se botar e linho e algodão, aqui está falando lã e linho. Então não pode ser nessa composição, tá? Misturada ali no fio. A gente não sabe exatamente qual o propósito, mas é um mandamento. Então a gente segue, porque o Senhor tem um propósito. E muitas vezes o Senhor até revela, mas aqui não se deu explicação. Mas cabe a gente obedecer ao nosso Senhor. O verso 2 vai falar que era para pôr franjas nas 4 pontas, nas 4 bordas da cobertura, da manta. A palavra que está lá é como cobertura, com que te cobrirás, tá? Então teria que ter essas franjas nessa cobertura, nesse manto, nas 4 bordas. Então, por exemplo, quando você vê um talite, ele remete a isso, a um manto, e nas 4 pontas eles têm ali as franjas. Aqui agora nós vamos falar sobre um problema que nós vemos claramente, a questão novamente daquela perspectiva da dureza do coração do homem, porque a gente vai ver que o peso que vai aplicar ao juízo para com o homem é um e para com a mulher é outro. Com a mulher vai ser um juízo mais severo e com o homem mais brando. Aí você vai ver então a influência dessa dureza do coração do homem na legislação. Então o Messias falou que no princípio não era assim. Então, vemos que há essa questão aqui também. Então, qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: quando o homem tomou uma mulher e depois de coabitar com ela, ele teve relações com ela, a desprezar e lhe imputar coisa escandalosa e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Ele vai dizer que ele foi enganado, que ele casou sabendo que era virgem, que os pais entregaram como sendo uma moça, uma virgem, e na relação sexual ele descobriu que ela não era virgem coisa nenhuma, que ele tinha sido enganado. E aí ele levantar essa má fama, dizendo. Aí o que acontece? Se é uma declaração falsa, então o pai da moça e a mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, que foi aquele lençol manchado com sangue da noite de núpcias, levá-los aos anciãos da cidade à porta, e o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisa escandalosa, quer dizer, difamou, levantou um falso testemunho. Vocês vão ver que não é só difamar não e falso testemunho não. Vocês vão entender mais à frente. E aí o pai disse assim, que ele disse que não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Esse castigo era comum ser 39 açoites. E o multarão, darão uma multa de 100 ciclos de prata. Então ele ia tomar aquelas 36 chicotadas, que aqui não está expressa, mas era o que a tradição interpretou depois. E aqui ficou claro que era os ciclos de prata que ele tinha que pagar. E os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre a Virgem de Israel.
e lhe será por mulher. Então ele vai pegar aquele 100 ciclos de prata, entregar ao pai e vai ter que ficar casado com ela, porque ele mentiu, disse que ela não era mais virgem coisa nenhuma, mas ela era virgem sim. E aí agora ele tinha que ficar casado com ela, em todos os dias não lhe poderá despedir. Então não tem como dar carta de divórcio para ela, porque ele armou esse falso testemunho antes para poder dispensá-la e difamou ela. E qual foi o castigo dele? Ele iria ser castigado e ia pagar aqui 100 ciclos e ia ficar com ela. Agora imagine, ele armou tudo isso e ela ter que ficar casado com ele. Agora nós vamos ver o lado da mulher, só para vocês verem o outro lado. Porém, se isso for verdadeiro, ou seja, se realmente ela não era mais virgem, isto é, que a virgindade não se achou na moça, quer dizer, ele casou enganado. Não é que ele casou já sabendo, ele já casou enganado, ele enganou. Então lá levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão, até que morra. Pois fez loucura em Israel, tendo relações, né, fora do casamento, quando ainda estava na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Agora nós vamos analisar o problema. Veja bem, ele levantou aquele falso, não é isso? E aí, ao levantar aquele falso, se aquele falso pegasse, ou seja, se aquele falso não fosse descoberto que era falso, o que é que tinha acontecido com aquela moça? Ela tinha sido apedrejada e ela era inocente. Mas aí foi descoberto que era falso. E aí agora, o que é que aconteceu com o homem? Ele foi apedrejado? Não. Ele pagou uma multa e tomou um castigo. E ainda casou com ela. Então vocês percebem a dureza do coração do homem em permitir determinadas coisas na legislação da Torá que não reflete o princípio. Então o Mashiach, a perspectiva do Mashiach é o princípio. Então vemos aqui que são 2 pesos, 2 medidas. Ele levantou todo um falso testemunho que iria levar, que ele sabe que se ele for enganado, ele sabia que se aquilo pegasse, qual era a consequência? Ele sabia que era 100% era o quê? Ela ser morta, apedrejada. Então olha a intenção, casar com ela, tirar a virgindade dela, inventar que ela não era virgem coisa nenhuma, para que ela fosse morta, e agora ele ficar livre e casar de novo com o que ele quisesse. E agora qual era a punição dele? Uma multa e aí recebia lá as chicotadas e depois casava com essa mulher. Com toda a raiva que ele tinha, quer dizer, o cara, o desejo dele, assassinato. Ele queria matar, um homicida. E agora ela tem que conviver com uma pessoa dessa. Então vejam a dureza do coração do homem influenciando na legislação e trazendo essas permissões. Então, quando nós elogiamos Torá e falamos da Torá, nós falamos da Torá, sim, mas entendendo que isso aqui foi um direito permitido, mas nós não vamos lançar a mão deste direito, porque nós vamos buscar do princípio, vamos buscar para o princípio. E no princípio não era assim. Não foi esse o modelo que o Senhor criou lá em Bereshit, em Gênesis. Então, vou estar postando aqui no grupo. Então, nós falamos da Torá, sim, mas falamos da Torá de uma forma equilibrada. Falamos da Torá, sim, mas falamos da Torá de uma forma equilibrada, na perspectiva do Messias, do ungido. Então, analisamos de uma forma crítica como o Messias ensinou. Ele ensinou de uma forma crítica. Ele ensinou que Moshe permitiu isso por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não é assim. E o princípio é Torá também. E é a parte mais importante da Torá, porque foi antes da queda.
O verso 22 vai falar do adultério. Quando eles são pegos em flagrante adultério, então, quando um homem for achado, quer dizer, pego em flagrante, achado, deitado com mulher que tenha marido, então foi flagrante adultério. O que é que tem que acontecer? Então ambos morrerão. Então flagrante adultério teria que matar os dois. Isso era o que estava na lei. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Isso era a Torá. Só que o que é que os homens estavam fazendo? Mesmo aqui sendo uma pena igual para os dois, na hora de aplicar, eles não estavam aplicando assim, na época do Messias. Eles pegaram a mulher em flagrante adultério, como está aqui. Acharam um homem deitado com a mulher. Mas para levar para apedrejar, levou só a mulher. E queria que o Messias aplicasse a pena, enquanto que a pena é os dois juntos. Então o Messias disse: aquele que não está transgredindo a Torá, que é o pecado é a transgressão da lei, aquele que não está pecando, aquele que não está transgredindo a Torá, atire a primeira pedra. E eles estavam transgredindo a Torá, porque a Torá não ensinava daquela maneira. Então aqui deixa claro como era, tá? Mas ainda coisas da Torá que era equilibrada, na hora da aplicação, eles se protegiam entre si, os homens, e pesavam nas mulheres. Como aquele corporativismo masculino. E aí vai se falar do problema de uma moça virgem, que ela está prometida em casamento, ela está noiva, e esse noivado já tem um valor legal, ou seja, se ela ter relações com outro enquanto ela está noiva, é adultério. Porque aquilo ali já é uma aliança de noivado, já tem um valor como de um casamento. E aí vai dizer então que, verso 23, quando houver uma moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta da cidade e os apedrejarão até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então quer dizer que, se o homem abusasse dessa virgem dentro da cidade, isso fosse descoberto, os dois iam ser apedrejados, porque ela era noiva, porque ela não gritou na cidade. Agora, vem-se a pergunta: é todo estupro na cidade em que a mulher tem condição de gritar? Então a gente vê naqueles filmes, etc. Muitas vezes eles amordaçam, tapam a boca. Então já era uma tentativa, mas a gente vê aqui que ainda há aquela questão do homem, ele que era o noivo, não ficar envergonhado. Então aí tinha que matar ela com o homem que deitou com ela na cidade, porque ela não gritou. Mas será que ela tentou gritar e não conseguiu? Ou se gritou e ninguém ouviu, porque na cidade também tem lugares em momento deserto? Com o que ele ameaçou? Nós não sabemos. Então nós vemos que o texto não fala o contrário. Não fala que se o homem era noivo e ele perdeu a virgindade com outra mulher, que aí ele ia ser apedrejado. Perceberam? É o problema, é a punição sobre a mulher. E no caso aqui, sobre o homem, não porque o homem fez isso com ela, mas porque humilhou a mulher do seu próximo. Não é porque só humilhou a mulher, porque humilhou a mulher do próximo, fez aquilo com a mulher do próximo, então acabou ofendendo o próximo, que é um homem também. Então percebam essas nuances. E o Messias vai trazer essa crítica, levando a perspectiva do princípio.
Agora, se fosse no campo, aí já a mulher não ia ser apedrejada. Então, verso 25 vai dizer assim: se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim este caso, pois a achou no campo. A moça desposada gritou, que é noiva, ela gritou, e não houve quem a livrasse. Então, se fosse no campo, ela não ia morrer, quem ia morrer era ele. Agora, se fosse na cidade, morriam os dois, porque ela podia ter gritado. Mas será que podia? Então, nós sabemos que isso é um direito da Torá, porém nós lançamos mão do que o Messias disse: não faça ao outro o que você não quer que faça com você, faça ao outro aquilo que você quer que eles façam com você. E ele ensinando o amor e tal, e aí ensinando também a questão do princípio. Então vemos aqui que o enfoque está em benefício ao homem e não à mulher. Então, vemos essa questão aqui. Ou seja, não se fala do homem que era noivo e que foi descoberto que ele, sendo noivo, aconteceu algo dele com uma mulher. Mas aqui fala da mulher noiva, virgem, e que aconteceu alguma coisa com ela. Ou seja, ela manteve relação. Agora, veja o final, que é o 28 e o 29, que é um terceiro caso. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, ou seja, ela não é noiva, ela é solteira, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, vai pagar lá um dote, porquanto a humilhou, e lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias, não poderá dar cá de divórcio. Quer dizer, ele se aproveitou dela, foi apanhado, mas como eram solteiros dois, ele agora tem direito a casar com ela. Tem direito não, obrigação a casar e ficar casado para sempre. Não pode dar divórcio e tem que pagar lá um valor. Mas aqui não se pergunta nada sobre o desejo da mulher, se ela tinha amor por ele, se aquilo foi forçado. Entendem? É ainda uma visão dessa dureza do coração do homem influenciando na Torá. Agora, quando nós vamos ver povos vizinhos, na época, eram, irmãos, misérias, eram terríveis. Então isso aqui ainda é uma legislação que para a época era uma legislação que trazia benefícios para a mulher, por exemplo, como esse do campo. Já em outros lugares podia matar, sendo porque aconteceu na cidade ou no campo, ela ia morrer de qualquer jeito. Mas aqui ainda tinha algumas tentativas, mas você ainda vê a influência clara da dureza do coração do homem nessas questões. Tá? E o verso 30 diz: nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. E aqui a gente conclui o capítulo 22. Amanhã nós vamos estudar, que é a quantidade da Paraxá, o capítulo 23, o 24 e o 25. Uma parte do 25. Então, amanhã a gente continua a Paraxá. Então, estudem esses outros capítulos. Que o Eterno nos abençoe, nos dê do seu Shalom, Elohim, derrame sobre nós mais entendimento da Torá, para que amemos a Torá, mas venhamos analisar a Torá à luz do Mashiach, sabendo que o princípio da Torá, o que está em Bereshit, o projeto inicial de Elohim, que é Torá,
é o que o Mashiach veio resgatar. Então, medite sobre isso e analise os textos nessa linha da perspectiva do Mashiach. Amém. Shalom.